Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para a gente junto estudar aqui, fazer uma análise aqui, fazer uma exposição, aprender um pouco sobre a advertência, a repreensão que o Senhor Jesus faz às 7 igrejas lá em Apocalipse, que está revelado lá no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Convido você para a gente analisar isso aí e trazer para o contexto atual dos dias de hoje, para a igreja de hoje. Para a igreja presente. A advertência que o Senhor Jesus deu às 7 igrejas da Ásia Menor naquele tempo. E está revelado aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o texto diz assim: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui o Senhor Jesus ele dá uma revelação a João, figurada, porque o livro de Apocalipse nós temos que entender que ele é um livro figurado. Tem algumas coisas ali que é figura de linguagem, não é literal, temos que entender isso. O livro de Apocalipse é, vamos botar 80% figurado, não literal. E o Senhor trata aqui de uma questão figurada para dar um exemplo, para mostrar a João uma realidade que estava acontecendo nas igrejas. E o Senhor dá uma revelação daquilo que ele deu, dá uma explicação daquela revelação que ele deu a João. Ele diz: olha João, as 7 estrelas que viste na minha destra são os 7, são os anjos. Vamos ler aqui? Ele diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aí alguém fala: mas irmão, quer dizer que Deus tem 7 igrejas? Não, queridos, são 7 igrejas que foram levadas à repreensão, à advertência na Ásia Menor. Igrejas da cidade de Tiatira, igreja da cidade de Sardo, de Pérgamo, Filadélfia, de Esmirna. São 7 igrejas. Foram 7 igrejas naquele período onde estava localizado igrejas do Senhor em cada cidade. Nas 7 cidades na Ásia Menor. Foram levadas... Agora observe uma coisa. A advertência, a repreensão, ela vai para o anjo da igreja, que é o pastor, que é o dirigente, aquele que Deus levanta com essa missão, com essa vocação, para instruir os demais, a congregação, instruir na palavra. A gente observa que a primeira repreensão vai para os pastores. Deixa eu pegar aqui para ficar informado da palavra de Deus para vocês. A primeira repreensão vai para os pastores, que o Senhor aqui figura eles como o anjo da igreja. O anjo do Senhor. Aqueles que Deus levanta com o compromisso, porque a missão do anjo é de auxiliar, de ajudar, não é? O anjo ele é um ajudador, é uma pessoa que é enviada para uma missão. Então Deus levanta os líderes para essa missão, para auxiliar, para levar instrução, ensino para os demais irmãos da congregação. Você pode ver isso biblicamente, porque a gente tem que falar tudo dentro da Bíblia, Por que eu estou dizendo que o anjo da igreja aqui se refere ao pastor? Por quê? Lá em Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 8, você pode ver Deus falando sobre isso, dizendo que o anjo, era os sacerdotes que tinha a ciência na sua boca, que tinha a palavra, o ensino de Deus, que tinha o compromisso de levar o ensino de Deus para o povo. Então, o pastor ele é o anjo da igreja, porque hoje não é mais o sacerdote, hoje não tem mais sacerdote, dispensação sacerdotal acabou-se. Jesus é o sacerdote único, supremo e não tem outro. Mas tem hoje para a igreja, tem pastor, não sacerdote. Então hoje tem pastor, que é o anjo, que é aquele que Deus levanta para pastorear a congregação. Até porque pastor é um sentido figurado, É um sentido figurado para a gente entender. Aquele que lidera, aquele que cuida, aquele que conduz, aquele que protege. Dentro da palavra, o pastor tem essa missão, dentro da palavra, com a palavra, conduzir o povo, o cajado é a palavra, levar a palavra na vara, na orientação, para andar na palavra. Então é bom entender isso, é uma questão figurada, até porque Jesus disse que ele é o bom pastor. Jesus nunca foi pastor, Jesus foi carpinteiro na sua profissão secular,
Mas quando ele fala do bom pastor, ele está dando uma referência para que a gente entenda. O pastor é quem guia, quem cuida, quem orienta, quem trata, quem sara, quem vai atrás, quem dá livramento dos perigos. É o pastor. Então, o pastor da igreja tem essa missão. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente entender. Jesus revela a visão, dá uma explicação para João entender. Deixa eu limpar aqui que está um calor, gente. Para João entender a visão, o Senhor dá a visão e ele revela, ele explica. Porque tem gente que diz assim, olha irmão, não busca entender não, que é mistério de Deus e etc. Deus não tem mistério com a igreja. E as coisas de Deus é para se entender. Deus não faz nada que a pessoa não entenda. Deus quer que você entenda. Deus não tem mistério. Ao contrário, os mistérios que tinha oculto foram revelados em Cristo. Então, é bom compreender isso, para a gente não ficar que nem menina aí, seguindo esses conceitos aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas falam de si. Mas vamos lá. Deus dá entendimento a João. O Senhor diz a João, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste de ouro são as 7 igrejas. Que 7 igrejas são essas? Eu já disse aqui, as que estão lá nas regiões das cidades da Ásia Menor. E vamos falar sobre isso agora, mostrando para você por que Jesus advertiu essa igreja e levou um convite de arrependimento, orientando e repreendendo essas igrejas. Por quê? A igreja de Éfeso, o Senhor repreende ela por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava na palavra de Deus, era uma igreja que tinha paciência na tribulação, era uma igreja que suportava aqueles que eram maus obreiros, que não estavam dentro da palavra, não suportavam, aliás, não suportava esses maus obreiros. Era uma igreja prudente. Era uma igreja que tinha à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Então era uma igreja que estava prudente na palavra. Mas sabe o que aconteceu? Essa igreja depois ela relaxou. Ela relaxou e começou a seguir direções erradas fora da palavra. O Senhor adverte para que elas voltassem ao primeiro amor. Porque essa igreja deixou o primeiro amor, deixou aquele fogo, aquela prudência, aquela dedicação na palavra de Deus e passaram a viver agora dentro de outros conceitos. O Senhor convida elas a viver, voltar ao primeiro amor, convidando-as ao arrependimento. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus, ele incentivava essa igreja, mas eu quero deixar essa igreja por último. Deixa eu separar aqui a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Deixa eu botar aqui. Vou deixar essas duas igrejas por último. Porque essas duas igrejas não teve mensagem, não teve repreensão e nem teve convite ao arrependimento. Mas vamos lá. Eu vou para a terceira agora. A terceira igreja de Pérgamo. Né? Essa igreja estava em uma localidade que o Senhor Jesus disse que era o lugar onde estava o trono de Satanás. Era um local de muita iniquidade, um local de muita vida profana. O Senhor chega a dizer que era o lugar onde estava o trono de Satanás. Você já viu alguém dizer, esse lugar é o inferno, aqui é o inferno? Isso no sentido de que ali é um lugar terrível, um lugar horrível de iniquidade, de pecado, de depravação, imoralidade e todas as coisas. Então, o Senhor Jesus chega a dizer que essa igreja de Pérgamo estava num lugar situado onde era chamado trono de Satanás. O Senhor compara o lugar como trono de Satanás. Essa igreja ela tinha uma prudência também. Era uma igreja que, chegando até a ser mais fervorosa no final do que foram no começo, não é? Ela mantinha a sua fé, a sua fidelidade, mas erraram seguindo outra doutrina. Essa igreja ela começa agora a perder, né, a sua prudência, a sua fidelidade. Como ela perde? Por que a igreja perde a fidelidade ao Senhor? Por que a igreja sai da fidelidade ao Senhor? Quando a igreja passa a deixar a palavra de Deus, seguir outras orientações, ela perde a fidelidade ao Senhor. Porque fidelidade ao Senhor é a igreja que guarda a palavra, permanece na palavra e se mantém na palavra. A igreja de Pérgamo, ela começou agora a seguir doutrina de Balaão, dos nicolaítas, entendeu, gente? Doutrinas que faziam o povo errar e eram aceitas dentro das igrejas. Por quê? Os anjos da igreja foram repreendidos, os pastores, vamos dizer os pastores da época,
Porque eles não estavam privando, não estavam sendo prudentes, não estavam impedindo as falsas doutrinas de entrarem no seio das igrejas. Os falsos profetas nos púlpitos das igrejas, levando falsa doutrina para o povo viver. Porque o Senhor repreende a igreja de Pérgamo, dizendo que a doutrina de Balaão estava lá dentro. Balaão era um profeta mercenário. Balaão foi convidado por Balaque, né? Recebeu dinheiro, foi levado a ele condição financeira para ele fazer o povo tropeçar, errar no caminho, através das falsas doutrinas. E o Senhor chega a dizer para a igreja de Pérgamo também que eles se deixaram levar pela doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo religioso que acreditava na poligamia, que no casamento incentivava o povo à prostituição, ao adultério. E essas doutrinas, esses ensinamentos que levavam o povo a viver isso, foram sendo aceitos dentro da igreja. Pelos pastores e pela igreja, o povo que aceitou também. É por isso que o Senhor Jesus repreende ao anjo da igreja, o pastor, e repreende a igreja, os irmãos que estavam vivendo isso. É certo que dentro tinha alguns que se mantinham fiéis, mas a maioria se corrompia. Então, a igreja de Pérgamo, já a igreja primeira que eu falei, a de Éfeso, eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Eles não recebiam, mas se deixaram levar por outras doutrinas, por outros ensinamentos. E Pérgamo não. Pérgamo recebeu a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. Hoje tem muita igreja recebendo a doutrina de Balaão e nicolaítas. É muito conceito dentro da igreja que leva as pessoas a pecarem, viver prostituição, as pessoas viverem atrás de condições financeiras. Balaão era um profeta mercenário. Vivia atrás de condições financeiras, vantagem financeira, e não queria saber de compromisso com a palavra, levando o povo a tropeçar com profecias que faziam o povo desviar da palavra. E foi convidado a amaldiçoar o povo através desses ensinamentos. Hoje tem muita gente dentro das igrejas atuais hoje sendo amaldiçoado por vários ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, queridos irmãos, o Senhor leva a essa igreja uma orientação, mostrando que elas tiveram até um comportamento bom, um exemplo de amor, de fé, chegando a melhorar com as suas atitudes e as suas obras, mais do que as primeiras, o Senhor diz. As obras deles atuais eram melhor do que as primeiras, do que eles começaram. Mas aí também o Senhor começa a repreendê-los. Por quê? Porque eles toleravam o profeta de Jezabel, toleravam Jezabel. O Senhor está falando da doutrina, do engano, da prostituição que tinha naquele tempo. Porque Jezabel, a gente sabe, era uma referência que o Senhor usou ali, que Jezabel era uma profeta, era uma mulher que, a mulher de Acabe, ela levou o profano, levou falsas doutrinas, levou sacerdotes pagãos para o povo de Israel, porque Acabe assim consentiu, que era o esposo de Jezabel. E Jezabel começou a levar o povo a se prostituir, tanto prostituição espiritual como a prostituição carnal, através dos seus sacerdotes pagãos que levou e filtrar no meio do povo. E esses sacerdotes pagãos, esses profetas pagãos, começaram a instruir o povo errado, fazendo o povo pecar. Tanto é que o profeta Elias, né, combateu com os profetas de Baal que estavam lá dentro do povo de Israel. Teve um combate ali, um confronto ali. Então, o Senhor repreende a igreja de Tiatira porque eles toleravam os falsos profetas, os ensinos, enganos que levavam o povo a tropeçar. O Senhor deu tempo, o Senhor diz: eis que dou tempo para vocês se arrependerem. Uma igreja que se deixou levar profetiza, profetas falsos, mentirosos, enganando o povo com ensinos que levam o povo a tropeçar, a errar contra Deus. Observe que a maioria das repreensões do Senhor para as igrejas, a consequência, o motivo das repreensões, sabe qual é? Porque o povo desviou da palavra e começou a seguir falsos ensinos, falsos profetas, doutrinas erradas. Porque os pastores da igreja consentiram no erro doutrinário dentro da igreja, contaminaram o povo aceitou, o povo recebia, não questionavam. E aí Deus adverte tanto o pastor como o povo, como os irmãos. Então a igreja de Tiatira suportava, tolerava os falsos profetas de Jezabel, né? Os falsos ensinos
dentro da igreja do Senhor. Igreja do Senhor, aqui. É um retrato de hoje. Muitas igrejas, muitos falsos profetas nos púlpitos, né, levando ensino, instrução, revelação, fazendo o povo errar, tropeçar, vivendo erro, desprezando a palavra de Deus. Agora a gente vai para a quinta igreja, a igreja de Sardo. A igreja de Sardo, essa igreja estava quase morta, né? Pois tinha alguns que ainda permaneciam firmes no Senhor, fiéis, que não tinham desviado totalmente da palavra. O Senhor reprova a obra dessa igreja. O Senhor reprova a obra dessa igreja. Manda eles lembrar de onde eles tinham caído e voltar à palavra, voltar ao primeiro amor. Enquanto eles ainda podiam. O Senhor diz, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Uma igreja morta, uma igreja que pensava que estava ali adorando a Deus e que Deus estava ali no meio deles. E que eles estavam em comunhão com Deus, porque vida fala de comunhão com Deus. Mas o homem só pode ter vida, ou seja, a comunhão com Deus, se ele estiver dentro da palavra, se ele guardar a palavra. Se essa igreja desviar da palavra, ela está morta. Porque o que vivifica a igreja, o que dá avivamento, vida à igreja, não é movimento, não é poder, não é unção, não é supersticiosidade dentro da igreja, não é esse escudo de avivamento. O que faz a igreja estar viva, a viva igreja, é a palavra de Deus. Igreja que não tem palavra pode ter barulho, pode ter movimento, pode ter unção, pode ter poder, pode ter anjo descendo, pode ter isso, aquilo, outro, mas está morta. É o que Jesus diz a esse povo. Vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Muitas igrejas hoje têm nome de que é a igreja de Deus, que Deus está fazendo nela movimento, que Deus está com poder dentro dela, mas está morta, porque o Senhor não habita, não está aonde não segue a sua direção. Deus não está sujeito à direção do homem. Deus está compromissado a enviar a sua graça para quem está guardado, protegido, vivendo a sua palavra. Deus não tem compromisso com homens que criam suas determinações. Eu determino isso, eu determino aquilo que Deus vai fazer. Não. Deus só faz algo na vida de alguém se esse alguém estiver na palavra dele. Não é o homem determinando, é o homem se submetendo àquele que determina, que é Deus. Quem determina é Deus, não é o homem. Então essa igreja de Sardo, essa igreja estava morta. Morta por quê? Porque não estava mais na palavra. O Senhor repreende ela. Essas orientações são direcionadas às igrejas e os pastores, os dirigentes das igrejas, que é o anjo da igreja, como aqui eu já lhe mostrei. Tá certo? Você pode ver isso, não é? Você pode ver isso dentro de uma orientação. Lá no livro que eu falei agora anteriormente. Deixa eu pegar aqui a referência para você, porque é importante. É importante levar isso para você. Essa referência de que o anjo da igreja é o pastor, é o sacerdote, hoje não mais, hoje é pastor. Você pode ver essa referência lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Então Deus ele manda repreensão para os pastores e para a igreja. Aí hoje as pessoas acham que o pastor está lá acima de tudo, é soberano, e muitos pastores acham que é só a igreja que tem que ser advertida, enquanto Deus está mandando advertência para muitos pastores agora. Mandou lá na revelação por João, e está mandando agora para você que está assistindo esse vídeo, pelo o simples irmão aqui, evangelista Wellington Ramos. Desperte, tu que nome de que vives. Desperta enquanto ainda não morre totalmente. Vai buscar o Senhor enquanto se pode achar. Desperta, tu que dormes, tu que estás fora da palavra, tu que estás seguindo outra instrução, outra orientação, achando que está vivo, mas está morto, porque vivo só tem aquele, vida só tem aquele que está na palavra de Deus. O Senhor repreende essa igreja, a igreja de Sardo, tu que tem nome de que vives, mas está morto. Então, vamos para a 7ª igreja. É importante aqui também, essa advertência aqui da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Olha, irmão, isso aqui é um retrato. A repreensão que Deus dá a essa igreja aqui é um retrato de muitas igrejas hoje também. Hoje não é só 7 igrejas não, naquele tempo foi 7. Hoje é muito mais, em todos os lugares das nações, nos países, nas cidades. São mais de 7. São milhares de igrejas locais que estão nos lugares aí. Então Deus está falando com você, com a igreja que está no Pina.
Não a denominação, mas a igreja que está no Pina, a igreja que está em Boa Viagem, a igreja que está em Recife, a igreja que está em Pernambuco, no Brasil, a igreja que está no mundo, nas nações. Deus está repreendendo aonde está chegando esse vídeo agora através dessa palavra. A igreja de Laodiceia, essa igreja era uma igreja que agradava a Deus e agradava ao povo. Olha para aí. Ela queria agradar a Deus e agradar o povo, agradar a multidão. Os pastores, o pastor dessa igreja aqui de Laodiceia, ele queria agradar a Deus e a multidão. Não pode. Não pode. Aí o Senhor diz, tu nem é frio nem é morno. Essa igreja, ela vivia baseada na prosperidade, achando que Deus estava abençoando porque era uma igreja próspera. Aí o Senhor diz, tu que tem nome de que rico és pobre. O Senhor diz que essa igreja é pobre, é nu, miserável. E o Senhor aconselha essa igreja a buscar o tesouro dele, de Deus. Porque essa igreja buscava os tesouros da terra. É o que está acontecendo hoje com muita igreja. Buscando o tesouro da terra. Achando que Deus está abençoando porque está conquistando posses, condições, bênçãos materiais. Foi o erro dessa igreja aqui. É o erro de muita igreja aí. A prosperidade que buscavam era terrena. Acham que é um sinal e achavam que era um sinal de aprovação de Deus. Seu sucesso financeiro. Tem muitas igrejas que estão achando que Deus está aprovando por causa do seu sucesso financeiro. Tem muita gente se dando bem financeiramente aí dentro das igrejas. Tem muita igreja aí enriquecendo seus cofres, suas contas. E achando que Deus está abençoando. Mas estão errados. Porque isso não é uma prova de um sinal da aprovação nem da bênção de Deus. A prosperidade financeira não é sinal. Tem muita gente que acha que isso é sinal. Tanto é que Jesus quebrou essa tradição, deu um exemplo, mostrou um fato real para tirar da ideia do povo, tirar essa ideia da mente de muitos, de que a prosperidade era um sinal de que Deus estava abençoando. Quando Deus dá ali o fato de Lázaro e o rico. Lázaro pobre e o rico. E mostra que o rico, por ser rico, foi para o inferno. E o pobre, por ser pobre, mas tinha salvação. Porque riqueza não é sinal de aprovação de Deus. Prosperidade financeira não é sinal de aprovação de Deus. Essa igreja de Laodiceia, ela estava baseada nesse conceito. Era uma igreja rica. Mas o Senhor chega a dizer, eis que estou à porta e bato. Era uma igreja rica das coisas financeiras, mas pobre espiritualmente, sem a presença de Deus. Por isso, eles pensavam que Jesus estava nela. O Senhor os manda a ser zeloso e arrepender-se. O Senhor diz, sejam zelosos e se arrependam. Zeloso da palavra, guardar a palavra, olhar a palavra, examinar a palavra, observar a palavra, viver na palavra. Arrepender-se quando você for olhar isso e estiver fora, se arrependa, volte para a palavra. Deus está dizendo a muitas igrejas hoje, Deus está repreendendo muitos pastores hoje que estão assistindo esse vídeo, com humildade. Arrependa, seja zeloso. Seja zeloso da sã doutrina. Seja zeloso da palavra de Deus. Arrependa se você estiver fora dela. Se você estiver conduzindo sua igreja fora das orientações da palavra. Se você estiver colocando movimento. Se você estiver colocando situações dentro da igreja, inovação. Nessas coisas que hoje tem em muitas igrejas. Seja zeloso, se arrependa. Volte à palavra. Deixe de ensinar o povo essas práticas. Povo, irmãos, igreja. Se arrependam, sejam zelosos. Olhem para a palavra. Deixem de viver essas práticas. A igreja de Filadélfia achava que Jesus estava dentro dela. Achava que Jesus estava presente ali. É o erro de muitas igrejas vivendo esses movimentos hoje. Dizendo, Deus está aqui, é o poder de Deus, Deus se manifestou, Deus se fez presente, foi forte. Estão perdendo tempo com essas coisas vãs, porque o Senhor está fora desses conceitos, dentro dessas reuniões, dentro dessas igrejas que vivem esses movimentos e não tem a palavra, e não zela pela palavra, não é zeloso da sã doutrina, não vivem em busca da palavra para se fortalecerem no conhecimento de Deus, estão em busca dos movimentos, das práticas, dos rituais, das superstições, dos poderes, das unções, mas não da palavra. Eis que estou à porta e bato, o Senhor disse à igreja de Laodiceia. E Ele está dizendo para você agora. Ele quer entrar na tua vida, mas quando você começar a se conduzir pela palavra, você encontrará o Senhor, encontrará a porta. Que a palavra que lhe conduz a entrar pela porta que é Jesus. A igreja de Laodiceia, ela pensou que estava, não é?
com a presença de Jesus dentro dela. Agora, para finalizar, duas igrejas que o Senhor, de forma alguma, advertiu ao arrependimento. Porque todas essas igrejas que eu falaram, 5 igrejas, foram advertidas ao arrependimento. O Senhor disse, olha, as suas obras eu não me agrado, eu conheço as tuas obras e não me agrado, estão reprovadas, como hoje. Tem muitas igrejas aí com muitas obras, com muitos movimentos, com muitos cultos, com muitas festividades, com muitas inovações, que Deus não está aprovando isso, Deus não está presente nisso. Não é o poder de Deus se manifestando, porque ali é doutrina de Balaão, é doutrina de Nicolaíta, é doutrina dos profetas de Jezabel, mas não doutrina do Senhor, da palavra de Deus, porque estão levando o povo a tropeçar, sair da palavra. O Senhor repreende as demais igrejas, o Senhor adverte, o Senhor convida ao arrependimento, convidam a ser zeloso, convidam a observar onde caíram, convidam a despertar pensando que estão vivos, mas estão mortos. Agora a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, o Senhor exorta ela a permanecerem fiéis. Duas igrejas que estavam fiéis, que não se corromperam com falsas doutrinas, que não deram espaço para falsos pastores, falsos profetas, que não se deixaram levar por falsos enganos, por falsos ensinos e vento de doutrina, mas se manteram fiéis. O Senhor chega a advertir a igreja de Esmirna, dizendo, vocês que são pobres, mas são ricos. Diferente de Laodiceia. Laodiceia se achava rica, uma igreja rica, mas era pobre, porque não tinha a presença de Deus. Era rica financeiramente. Agora a igreja de Esmirna, o Senhor diz, vocês são pobres, mas são ricos. Era uma igreja que era pobre financeiramente, mas Jesus diz, vocês são ricos, permaneçam fiéis, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. O diabo vai lançar algum de vós na cadeia, na prisão, porém sejam fiéis até a morte. O Senhor adverte essa igreja a permanecer fiel e diz a ele que ele tem a coroa da vida para aqueles que estão permanecendo fiéis, e guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor adverte a igreja de Esmirna, não para o arrependimento, mas exorta ela, estimula elas, estimula os irmãos a permanecerem fiéis como eram, como estavam, não se deixaram contaminar. E a igreja de Filadélfia, o Senhor diz, eis que tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, por isso que diante de vós eu pus uma porta aberta. O Senhor mostra a recompensa de uma vida de fidelidade a Deus, a palavra dele, ao nome de Jesus. O Senhor adverte essa igreja, orientando ela, aliás, mostrando a recompensa pela fidelidade da igreja de Filadélfia. Tanto a igreja como ao pastor, que se manteve fiel, não deixou no púlpito entrar heresia, falsos profetas, nem enganadores, levar ensinos errôneos que fazem o povo tropeçar, desviando da presença de Deus, saindo da sua palavra. Meu irmão, isso é muito sério, é uma orientação muito boa. Examine, estude essas cartas à igreja lá do Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3, está lá essa orientação de Jesus às 7 igrejas na Ásia Menor, levando essa advertência aos pastores dessas igrejas. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa mesma advertência entra para o contexto atual de hoje, que as igrejas estão vivendo, precisam ser advertidas sobre isso. Falsos profetas, falsos pastores, doutrinas que estão levadas, que levam o povo a tropeçar, o povo deixando o zelo da palavra, se enveredando por falsos ensinos, se deixando levar por motivos financeiros, buscando o tesouro da terra, buscando estar dentro de uma satisfação pessoal, tendo o nome de que vive, mas estão mortos. Muitos têm nome de que vive dentro de muitas igrejas, mas estão mortos. Deixaram o primeiro amor, não tem mais prudência na palavra, recebem todo o vento de doutrina que é ensinado, todas as orientações que é dada pelos profetas falsos que estão nos púlpitos, os pastores comunicando com isso, concordando com isso, aprovando isso, aceitando isso, levando o povo a tropeçar. O Senhor está dizendo, arrepende-te, porque senão virei a ti, tirarei de ti o vosso castiçal. Que arrepende-te enquanto tem tempo. O Senhor está batendo na porta, o Senhor quer entrar na tua vida, o Senhor quer entrar nessa igreja. Agora, para Ele entrar, é preciso ter a condição que Ele quer para entrar. Ele não entra de qualquer jeito. E a condição que Ele quer para entrar é que você se converta, volte à palavra, para Ele poder habitar e estar presente dentro dessa congregação,
dessa igreja, dessa reunião dos santos. É muito sério, irmão. Então eu estou levando para vocês essas orientações. Analisa aí, meu irmão. Seja zeloso, seja cauteloso, seja cuidadoso, seja prudente para examinar as Escrituras, para olhar como é que você está andando e como é que as Escrituras mandam você andar. Porém, eu, evangelista Wellington Ramos, convido a você, manda um likezinho aí no nosso canal no YouTube, nossa página no Face, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos na nossa página no Face, manda a tua solicitação de amizade que tem muito mais instrução para o teu crescimento espiritual, o teu conhecimento da vontade de Deus, para a tua prudência numa vida de fé em Deus, para chegar até aquele grande dia, para ser livre dos falsos ensinos, falsos profetas que estão por aí nos púlpitos e em muitas igrejas, levando o povo a apostatar da fé. Amém? Evangelista Wellington Ramos, que todos possam ser abençoados com essa instrução nessa hora, em nome de Jesus.